A gente não começou a live com ele e a gente tem que trazer ele, como sempre, aqui, Eduardo Bolsonaro, o maior clickbait do nosso canalzinho, desgastado e decadente e cancelado. A gente tem que trazer Eduardo Bolsonaro Cancelado falando não. sobre... Cancelado a gente não tá, não. Ainda tá. não. Não, ainda não. Eu gostaria. Eu, como um esquerdogato da terceira idade, né? Talvez fique bêbado. Eu fiquei bêbado no sábado e caí. Bati a cabeça na mesa, bati as costas no chão e estou todo dolorido. Eu sou daqueles que dormem quando bebe, Helder. Eu não sou daqueles bêbados chato que fica falando, eu caio. Então, melhor para todo mundo, né? Não para mim, mas melhor para todo mundo. O Eduardo Bolsonaro falou sobre a cobertura da Globo, né, da tragédia ali que aconteceu no Rio de Janeiro, e a gente vai trazer aqui palavras sempre muito inteligentes, equilibradas, ponderadas, enigmáticas e sensacionais de Eduardo Bolsonaro. Está aqui ele. Eduardo Bolsonaro elogiou a cobertura da Globo a respeito do que aconteceu no Rio de Janeiro. Está muito claro que a mídia da Faria Lima está usando o caso para atacar o Lula e fortalecer o Tarcísio. O Fantástico segue manipulando sem citar o TH Joias. Até a Record citou, hein? O SBT, uma das duas emissoras, citou o TH Joias, tá? Que é amigão do Cláudio Castro. Vamos ver aqui, ó. Eu vou colocar aqui o vídeo de ontem, da abertura do Jornal Nacional, que eu considerei até uma grande evolução, porque eu fiquei surpreendido. Não que eu veja o Jornal Nacional, né? Eu sou igual a você, eu também não assisto essa porcaria. Mas a mudança do editorial causa então? estranheza. Como é que sabe, então, cara? Não que eu assista Jornal Nacional, não assista essa porcaria. Quase foi pego em flagrante, hein? Gosta de ver o William Bonner e a Renata Vasconcelos. Agora é o César Tralli, né? Vai mudar, já mudou, né? O César Tralli, novo apresentador do Jornal Nacional. Mas é mentira, né? É mentira que ele não assiste, porque ele acabou de expor que assiste sim. Ele assiste sim, Helder, e ele vem perdendo cada vez mais. Não tem mais nenhum poder, não tem mais nenhum protagonismo, não tem mais nenhuma influência ali no PL. Né? Notícias que vêm aqui do Poder 360 e de outros lugares também, a própria Rede Globo já falou bastante sobre isso. O deputado federal Eduardo Bolsonaro está cada vez mais isolado dentro do seu partido PL. Nos Estados Unidos, desde fevereiro, o filho do ex-presidente é visto por aliados como uma pedra no sapato para as eleições de 2026. Nos últimos meses, Eduardo protagonizou discussões com vários nomes da direita, dentre eles o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o presidente do PP, Ciro Nogueira, e o governador de São Paulo, Tarcínico de Freitas. Está aqui até com o senador Marcos Pontes, Helder. Aí é demais. Aí perdeu todo o protagonismo. Foi por culpa do senador Marcos Pontes. Está muito claro aqui nesse gráfico, tá? Eduardo protagonizou atritos com Valdemar, Ciro e Tarcísio. Em julho, ele protagonizou contra Marcos Pontes. E o Marcos Pontes falou o seguinte: afirmo que não tenho qualquer vínculo com essa iniciativa parlamentar fadada ao fracasso sobre a comitiva que foi aos Estados Unidos para negociar o tarifaço. Tá? Era só ele que deveria negociar. Ele chegou a dizer que o governo Lula só se encontraria com Marco Rubio, com J.D. Vance, com Donald Trump, se ele autorizasse. Chegou a esse ponto de megalomania. E agora está vendo todas as pautas que ele tinha para defender, ruíram tudo. A Tereza Cristina, ele gosta de desrespeito à clareza em relação à viagem da comitiva. No Nicolas Ferreira, é triste ver a que ponto o Nicolas chegou sobre uma menção do deputado mineiro a um perfil que se define como ex-bolsonarista. Ratinho Júnior. Caralho, ele atirou para todos os lados, Helder. Esse sabe fazer política, hein? Esse é bom de política. É um cara que... Nossa, imagina como presidente, ele ia ser empichado em um mês. Sabe cultivar amigos, né? Também. Tem o Paulo Figueiredo por enquanto. Você tem alguma dúvida que esses dois vão rachar? Eu não tenho. Não tenho também, não, cara. Uma hora o baixinho da Kaiser vai falar alguma merda, o Eduardo vai ficar bravo e vai romper com ele também. É só ele, mano, colocar as manguinhas de fora que vai acontecer.
Sobre o Ratinho, Júnior, ignorar isso só prolonga o problema e o sofrimento de muitos brasileiros. Sobre o governador minimizar a relação entre tarifaço e Jair Bolsonaro. Tarcínico. Queria buscar uma alternativa lateral. É um desrespeito comigo quando o governador procurou interlocutores dos Estados Unidos para discutir o tarifaço. Só ele pode falar com o governo estadunidense, né? Impressionante a autoestima desse filho da puta. Aqui também com Valdemar, Ciro e Tarcísio. Com Valdemar Costa. Não abdiquei de tudo para trocar afagos mentirosos com víboras, afirmou depois que o presidente do PL disse que Eduardo Bolsonaro não tinha votos. O Valdemar da Costa Neto. O Ciro Nogueira, senador, presidente do PP, ele falou o seguinte: não se pode confundir o seu interesse com o do Brasil, rebateu depois do presidente do PP dizer que ele causou um prejuízo gigantesco nos Estados Unidos. Cleitinho que depois pediu perdão, hein? Ele falou o seguinte, o Eduardo Bolsonaro, sobre o Cleitinho, né, senador do Republicanos de Minas Gerais. Imprudente foi darmos a vaga do Senado para você, disse depois de ter a candidatura à presidência questionada por Cleitinho. Já sobre o governador Ronaldo Caiado, essas confabulações não irão prosperar, disse sobre os oportunistas que tentam explorar a situação atual do seu pai. Há interlocutores do presidente Lula, tem chamado o deputado de seu camisa 10, segundo apurou o Poder 360, ainda um trocadilho com o slogan de campanha de Trump, que se tornou Eduardo Made Lula Great Again, nos corredores do Planalto. Tem que fazer esse boné, cara. Tem que fazer esse boné e essa camiseta, o El Cabriton. Além disso, o deputado também foi diretamente responsável pela prisão domiciliar de Bolsonaro. O ex-presidente teve a prisão determinada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, né? A atuação do Eduardo nos Estados Unidos também prejudicou uma possível anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Outro ponto foi a saída antecipada do ministro Roberto Barroso no STF. Um dos motivos teria sido a possibilidade de ser incluído pelos Estados Unidos na Magnitsky, movimento articulado por Eduardo. Com a saída do magistrado, Lula poderá indicar seu terceiro candidato ao Supremo só nesse mandato. Parabéns, Eduardo Bolsonaro, que agora vai ser julgado aqui na... Tem julgamento já marcado no STF, Helder. Vamos ver aqui rapidinho, aí depois você fala sobre todo esse imbróglio aqui. Tudo indica que ele será condenado por coação no curso do processo ao tentar articular junto ao governo Trump ataques ao judiciário visando livrar Jair Bolsonaro. STF marca o julgamento de Eduardo Bolsonaro para 21 de novembro. Uma informação que chegou agora do Márcio Falcão importante. A primeira turma do Supremo marcou o julgamento de Eduardo Bolsonaro, da denúncia dele, ou seja, vai decidir se ele vai virar réu ou não, pela acusação de agir com coação à justiça direto dos Estados Unidos, incentivando sanções americanas contra o Brasil. Está marcado na primeira turma para o dia 21 de novembro. Então, 21 de novembro, a gente vai começar a acompanhar se Eduardo Bolsonaro vai virar réu por coação à justiça ou não. Informação de última hora do Márcio Falcão para vocês. Tá aí, e também interlocutores e até mesmo pessoas da base bolsonarista apostam que na semana que vem o mito vai para a papuda. Já na semana que vem é a aposta deles. O Eduardo Bolsonaro rompeu todas essas pontes aí e tem ainda um outro problema para ele. Desde a semana passada, o tema segurança pública dominou os noticiários e a extrema-direita se voltou a esse tema, ressuscitando o Cláudio Castro, que estava morto politicamente. O Cláudio Castro, também conhecido como Mochilinha, né? Ninguém sabe o que tem dentro da mochila do Cláudio Castro, mas o Mochilinha estava morto, cara. Tava até aproveitando os últimos meses como governador do Rio para ficar cantando na casa de famoso, fazendo viajando por aí, viajando. Ressuscitou. E agora ele tenta criar um grupo anti-Lula com governadores em torno dele. Ele estava escanteado, ninguém estava falando com o cara. Até então, ninguém estava conversando com o Cláudio Castro para organizar nem churrasco, velho, de fim de ano, o Mochilinha. E agora estão em torno dele, né? Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior. O Tarcísio percebeu que fez muita merda e resolveu não aderir a esse movimento com tanta força assim. Ele ficou com um pezinho atrás, bem como o Eduardo Leite, que dizem que viajou para o Rio de Janeiro na tentativa de se aproximar ali do Cláudio Castro, deixar as tropas da Brigada Gaúcha à disposição do governador, mas deve ter recebido
algum telefonema avisando para que ele não entrasse nessa. Aí aproveitou que já estava no Rio de Janeiro mesmo, ficou dando um rolezinho ali pela orla de Copacabana, pegando uma praia. Não estava extremamente quente nesse fim de semana lá no Rio, mas já estava gostoso, né? Pra gaúcho já estava calor pra caramba já o Rio de Janeiro. Então é mais um aí que tá pensando, né, se aproxima ou não. E o Jorginho Melo também já veio fazer, né, a sua necropolítica, falando, não, as tropas aqui de Santa Catarina estão disponíveis para você, Cláudio Castro, tem uns doidos que, né, Cláudio Castro, presidente, é o cara que vai buquelizar o Brasil. Tá todo mundo aí agora pagando um pauzinho pro Cláudio Castro, mas eu acredito que ele está passando por aquele momento do efeito Mandetta. Manja, quando você vira presidenciável do mais absoluto nada, todo mundo começa a cotar o seu nome e daqui a pouco você derrete. Caro galã e galô, vou te contar uma coisa que pode mudar completamente a forma como você vê sua rotina financeira. Uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer uma grana extra ganhando em dólar. E olha, não é nada mirabolante, é trabalho sério mesmo. Este print aqui do lado é do Iago, que topou experimentar. Nos primeiros 4 dias, depois de aplicar o método que o Clayson ensina, o Iago conseguiu fazer 87 dólares. Se a gente converter, dá uma média de R$ 463 em 4 dias. O Marcos levou mais adiante e fez quase 700 dólares, quase 4 mil reais em 2 semanas. Olha, eu sei que você já deve ter escutado um monte dessas promessas malucas por aí na internet. Mas aqui não. Você vai aprender de verdade a construir uma renda através da internet. Não é para te deixar milionário, mas para te dar uma força com as contas básicas do mês. E pode ficar bem tranquilo que você não vai jogar tigrinho, não vai ser enganado, nem enganar ninguém para ganhar esse dinheiro. Mas Beze, eu vou repetir o mesmo resultado do Iago logo de cara? Talvez não. Pode ser que demore uns dias para você pegar o jeito da coisa, ou fazer como o Marcos fez em 2 semanas. Mas, aplicando tudo certinho, você chega lá. Só que para entender como funciona direito tudo isso, você precisa assistir as 3 aulas gratuitas. Porque não é mágica, é trabalho mesmo, mas com total liberdade de horário e lugar. Se você acredita que essa oportunidade pode te ajudar a ter uma renda extra nas suas horas livres e que faça diferença, clica no link que está na descrição desse vídeo e fala com o Clayson no WhatsApp. Lá ele vai te mandar as 3 aulas e você pode decidir depois se segue com o método ou não. É de graça e já te mostra uma forma real de renda extra.